Deus e eterno Pai, na Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais de Ti, crescermos em graça, estatura e conhecimento. Toma, Senhor, a direção deste ensino, desta aula de hoje, nos ensina segundo a Tua vontade, o Teu propósito, nos dê direcionamento, Pai. Nós possamos ter discernimento e que possamos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, progredir mais um degrau nesta noite e crescermos diante do Senhor, sim, em conhecimento, graça e estatura. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Nos lembram onde nós estávamos semana passada? Nós estávamos falando sobre a tribulação, sobre a tribulação. Nós vamos falar sobre os acontecimentos da tribulação. É importante, né, que os irmãos estejam atentos. Os irmãos que deveriam estar aqui hoje, a maioria dos irmãos que estão aqui já ouviram isso que eu vou dizer hoje, porque nós já falamos na série de estudos que nós temos sobre escatologia. Então nós vamos fazer uma recapitulação para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que vão assistir essa disciplina, essa aula de hoje, né, vão acompanhar, para eles vai ser algo novo. Então é necessário que eu faça uma recapitulação de tudo. Nós já viemos falando sobre, né, o princípio das dores, falamos sobre os galardões, falamos sobre o arrebatamento, falamos sobre os galardões, né, o tribunal de Cristo, falamos sobre as bodas do Cordeiro, falamos sobre a revelação do anticristo, nós falamos também, né, sobre a aliança do anticristo, que durará 7 anos, né? E agora nós vamos falar dos acontecimentos durante esses 7 anos. A igreja foi arrebatada e o anticristo se revela, e ao se revelar ele faz uma aliança com Israel. O mundo está um caos, todo mundo procura se agarrar a alguma esperança para poder continuar e seguir. O anticristo aparece como um grande salvador da pátria, e por ser assim, ao ver das pessoas como um grande salvador da pátria, ele vai ser um promovedor de paz. Não uma paz verdadeira e nem que durará eternamente, mas ele vai trazer paz e vai unir as pessoas, vai fazer com que o próximo tenha empatia um para com o outro. E quando ele atinge o ápice, né, do seu ministério, por assim se dizer, ele consegue fazer com que Israel tenha paz com a Palestina, né? E o mundo árabe tenha paz com os israelitas. Então, com isso ele consegue construir, né, reconstruir o terceiro templo em tempo hábil, tempo recorde, né? E por ele conseguir esse feito, as pessoas ainda o venerarão ainda mais. Então, em nome de Jesus, nós vamos aplicar aqui os juízos de Deus, né, durante a tribulação. Graças a Jesus, pastores, bênção. Nós vamos falar sobre alguns juízos que acontecerão, né, no período da tribulação. Deixa eu só ajeitar aqui. Se puder abrir para mim aí, Isaías capítulo 26, 21.
Porque ainda que o anticristo esteja promovendo uma falsa paz, Deus também está trabalhando para executar a sua ira. É o dia do juízo de Deus sobre a humanidade. Então diz assim, Isaías 26, 21, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Por causa da sua iniquidade, a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Ou seja, chegou o dia do encontro do Senhor com toda a humanidade. Chegou o momento de verdadeiramente, em nome de Jesus, chegou o momento verdadeiramente de os seres humanos pagarem por todos os seus males que eles têm feito durante toda a história da humanidade. Então, no desenrolar desses acontecimentos, em que o anticristo está construindo o templo, está promovendo a paz, Deus também está trazendo juízo sobre a terra. Então, vai acontecer durante esse período de 7 anos, né? No desenrolar desses 7 anos, uma série de juízos vindo da parte de Deus. Se você puder abrir para mim aí Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, né? Nós vamos falar dos primeiros 7 juízos de Deus. Os primeiros 7 juízos de Deus são representados pelos 7 selos dos 7 livros, né? Que João teve a revelação lá na ilha de Patmos, quando o Senhor se revelou a ele. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para... Este selo aqui, ele será aberto assim que a igreja for arrebatada, né? Ou seja, o cumprimento dessa profecia se dará logo após o arrebatamento, porque este príncipe, né, que está com uma coroa e saiu para vencer no cavalo branco, muitas pessoas fazem uma interpretação equivocada, dizendo que é uma referência a Cristo Jesus, mas não é uma referência a Cristo Jesus, é uma referência ao anticristo, né? Jesus vai vir cavalgando num cavalo branco no final da tribulação, né? Onde a Bíblia diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não, este daqui está se referindo ao anticristo. Foi-lhe dado um arco, foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Né? Será a Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? A guerra de inteligência, de articulação. O anticristo, ele tem que convencer toda a humanidade que ele é o Salvador, que ele tem que unir todos os povos para que verdadeiramente a humanidade possa continuar caminhando. Então ele tem que ser essa figura, né? No centro das atenções mundiais, para que ele possa manipular o sistema todo e alcançar os seus objetivos. Um deles, como eu disse, ele vai conseguir alcançar a paz entre Israel e Palestina e entre o mundo árabe também. Haverá uma conciliação, como eu já disse aqui na aula passada, o Domo da Rocha, onde é uma catedral, uma catedral mesquita de muçulmanos, é onde foi edificado, justamente no mesmo local onde havia o templo de Salomão. Então, para tirar aquele Domo da Rocha e construir um novo templo, vai ter que ter uma unificação das religiões. E ele vai conseguir fazer isso. Nós temos visto, escute o que eu vou dizer, nós temos visto sinais disso acontecer já há muito tempo. Quem já ouviu falar sobre ecumenismo? Já, pastor? O que é ecumenismo, pastor? Deve falar, mas Deu tempo de... É a união das religiões? Não é a união das religiões. Não. Não é a união das religiões. Uma única união. Uma única religião. Uma única religião. Religião. Ecumenismo é fazer com que todos os caminhos levem a Deus. Quer ver um ecumenismo prático?
Kleber Lucas, esse tempo atrás, juntou com pastores, juntou com um pai de santos, juntou... Quem viu isso? 1 ano atrás isso daí. Gente, vocês têm que se informar do mundo gospel. Isso tem acontecido, né? Não muito tempo atrás, isso tem acontecido agora recente, né? Pastores, junto com padres, junto com muçulmanos. A questão não é estar junto, a questão é levantar uma bandeira, né? O ecumenismo diz que todos os caminhos levam a Deus. Se te faz bem, é Deus que está por trás. Então não é assim, né? A Bíblia deixa bem claro. Mas tudo isso são sinais, são uma preparação para o que há de vir. E me fala aqui o que é possível. Aliás, se é possível isso acontecer, o mundo já está caminhando para isso. Nós temos visto essas coisas acontecer. As pessoas estão aceitando, dentro do Evangelho mesmo, nas igrejas evangélicas, várias igrejas já estão aceitando o relacionamento homoafetivo. Várias igrejas já estão aceitando, infelizmente, né? Tem uma igreja, eu vou falar só de alguns líderes, né? Não vou nem citar nome. Tem um líder de uma grande igreja histórica, que ele diz que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Que a Bíblia é muito ultrapassada. Nós não podemos pegar a ideologia e a cultura da Bíblia e aplicar na vida do ser humano hoje, no século 21. Ou seja, ele quis dizer que as coisas que foram escritas na Bíblia serviram para aquela época e para agora tem que ser mudado e aplicado. Ou seja, uma distorção da palavra. Então, dentro desse conceito, eles enquadram o homossexualismo. E aí fala que a gente tem que abrir a mente, que a gente não é Deus e que a gente não pode julgar como se nós julgássemos. Né? Nós não julgamos. Nem a palavra julga. A palavra não julga ninguém. Não. A palavra te confronta, a palavra te mostra o que é certo e mostra o que é errado. Ela não te julga. Ela não te condena. A palavra de Deus, ela não condena ninguém. Muito pelo contrário. É a Bíblia que julga. Não, a palavra não julga. A palavra, ela te mostra a verdade. E aí cabe você se enquadrar como julgado ou não. Né? Se você crê nela, você tem que se submeter. Agora, se você crê nela e não se submete, aí você é julgado. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Nós podemos julgar? Podemos, mas não. Podemos, pastor, julgar? Podemos, Sarinha? Podemos, pastor? Não? Podemos julgar, filho? Podemos? Pode, Robson? Pode, pastor? Vocês todos estão equivocados. A Bíblia fala assim que da mesma forma que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Da mesma forma que nós medir, nós vamos ser medidos também. Todos vocês estão equivocados, que falaram que não pode julgar. Nós podemos julgar, mas não segundo o nosso julgamento. Esse versículo que o pastor mencionou, a mesma medida que nós julgarmos, segundo o nosso entendimento e o nosso conhecimento. Quando nós julgamos segundo o nosso conceito, segundo o nosso pensamento, é a mesma medida que nós vamos ser julgados também. Agora, quando nós julgamos, nós não somos donos da lei. Nós somos propagadores. Difícil essa palavra, tem que treinar, né, para falar. Nós somos propagadores da lei, né? Da lei não especificamente, mas da justiça de Deus. Nós somos pregoeiros da justiça de Deus. Isso nos coloca numa posição de juiz. O juiz fala da sua lei? O juiz fala da lei que existe. O juiz não julga? Mas o juiz não pode ser segundo o pensamento dele, tem que ser imparcial. Nós temos que ser imparciais. O nosso julgamento tem que ser segundo a palavra. Quando fala de julgamento, não é de condenar alguém. O que nós não podemos é condenar. Julgar nós podemos. Julgar é confrontar e dizer é errado e isso traz isso de consequência. Condenar
é decretar que aquela pessoa já está destinada àquilo. Então é diferente. Por exemplo, aquilo que começa errado, por que começou errado? Porque plantou mal. As escolhas más produzem frutos maus. E aí você vê uma pessoa fazendo algo que vai acontecer. Se você chegar nela, ela vai falar assim: você está me julgando, você não me conhece. Porque com todo mundo deu errado, para mim vai dar. Você está me julgando. No pensamento dela é esse. Mas você está julgando, você não está condenando. Por que você está julgando? Porque o que é o julgamento? O que acontece no tribunal? Aparece o réu e aparece o promotor com uma acusação, dizendo: ele fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Aí aparece o advogado de defesa defendendo ele das coisas que o promotor está dizendo. E o juiz, segundo a lei, vai determinar se ele é réu culpado ou se ele é inocentado. Não é isso? Mas é o juiz que determina ou é a lei? Porque o juiz não julga segundo o seu conhecimento, ele julga segundo a lei. Correto? Nós cristãos julgamos segundo a reta, a justiça de Deus. Então, nós não podemos, nós dizemos: olha, você vai para o inferno, você vai para o céu. Agora nós podemos dizer que pessoas que cometem os atos que você está cometendo vai para o inferno. Entendeu a diferença? Pastor, é a mesma coisa dito com outras palavras. Não, não é. As pessoas que cometem as coisas que você está cometendo e não se arrependem vão para o inferno. Eu não estou julgando ela, estou dizendo que quem comete aquilo e continua cometendo vão para o inferno. Eu não estou condenando, eu estou julgando e mostrando a culpabilidade da pessoa. Cabe à pessoa se defender. E como que ela vai se defender? A melhor defesa, sabe qual que é nessa? Sabe qual que é? É o reconhecimento. Por isso que a Bíblia nos julga, para que nós possamos ter um reconhecimento de quem nós verdadeiramente somos, para nós podermos mudar de atitude, de comportamento. Nós não podemos julgar segundo o nosso saber. Eu não posso. Os ladrões vão para onde? A Bíblia diz, não é eu. Veja bem, a Bíblia diz que fora ficam os ladrões. Aí então o cara está roubando ali. Aí você fala assim: você é ladrão, você vai para o inferno. Aí é errado. Entendeu a diferença? É errado. Agora você fala assim: filho, para de fazer isso. A Bíblia condena a prática que você está fazendo. A Bíblia diz que pessoas que cometem o que você está cometendo não vão para o céu. E se você acredita na palavra de Deus, você está em condenação. Você está, é um aparente momento. Quer dizer que isso pode ser mudado, desde que ela se arrependa. Então nós podemos julgar segundo a reta justiça, mas não podemos condenar. Porque quando o juiz dá a sentença, não pode ser revogada. Pode ser revogada? Depois que o juiz deu a sentença? Quando o juiz bateu o martelo, irmão, eu tive que pagar minha pena, não teve jeito. Inocente ou não, eu tive que cumprir. Porque há recurso, mas depois que chega a última instância, acabou. Né? Então, vamos lá. Nós não podemos sentenciar, mas nós podemos julgar. Os adúlteros vão para onde? Então fala: se arrependa, porque se você não se arrepender, você vai. Então não é uma condenação, estamos condenando, estamos julgando segundo a reta justiça. Amém? No capítulo 2 de Romanos fala assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabendo que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidais que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus?
segundo o próprio conceito humano. Está vendo? A hipocrisia dos fariseus. E pratica as mesmas coisas. Pensa que vai escapar do juízo de Deus. Vai não. Olha só para você ver como é importante e interessante que eu vou lhe dizer. Né? Os fariseus faziam muito isso. Eles achavam que eles tinham uma aparência, né? Eles se convenciam que eles eram justificados e as pessoas que não andavam segundo o costume deles eram condenadas. É o que mais acontece dentro do meio cristão. Se não faz parte do meu círculo, por que as igrejas não se juntam? Eu estou falando das igrejas evangélicas, tá? Porque eles não querem misturar os costumes. Ah, não, eu não quero. Vamos de reggae aí. Escuta aí, irmãos. Os fariseus faziam muito isso, né? E nas igrejas tem feito isso. As igrejas não se juntam. Não é porque as desculpas são as mesmas. Porque a gente tem que cuidar, zelar, porque, né, tem muita heresia, muitos costumes, as igrejas estão todas bagunçadas e a gente não se junta. Não, isso é desculpa. Né? Tem muita igreja séria. Tem muita, não é pouca não. Né, pastor? Tem muita igreja que se junta com as sérias, então. Tem muita bagunçada, mas tem muita igreja que é séria, é idônea. Se junte com eles. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. O problema é que as pessoas vão e aí se transforma às vezes até numa seita, não se mistura, né? Então, por quê? Porque se acham superiores ou melhores, ou porque se acham retentores da verdade, né? E nós temos que tomar cuidado com a verdade absoluta. Se não estiver aqui, isso acontece muito da igreja que eu vim, né? Não vou citar o nome porque está sendo gravado, mas da igreja que eu vim, né? É uma igreja muito conhecida que foi fundada em 1911, tá bom? Foi fundada em 1911 a igreja que eu vim. E ela é uma igreja muito abençoada, uma igreja que tem doutrina, que tem palavra, uma igreja que forma homens de Deus, que tem uma liturgia impecável do culto, uma igreja que é bem organizada e bem estruturada, mas não é perfeita. E por não ser perfeita, uma das piores falhas dela é achar que quem não é do meio... Eu vim de uma época que os membros dessa igreja não podiam nem visitar qualquer outra igreja que não fosse do mesmo ministério. Nem a paz do Senhor davam. Você tem uma ideia, né? Existe uma outra igreja, bem, né? Essa eu posso falar. Né? Porque não pode ficar cuspindo no prato, né, pastor? Então, é complicado. Agora, existe uma outra igreja que não considera os irmãos como irmãos. Eles consideram os irmãos como os primos. Primos na fé. Quem sabia disso? Qual é a igreja? Congregação Cristã no Brasil. Se você é de qualquer outra denominação, elas não reconhecem você como irmão, como cristão. Se você falar que é crente, né, eles não aceitam. Quer outra coisa? Não só ele. Vamos lá. A Deus de amor. A Deus de amor. A Deus de amor. Se você entrar na Deus de amor, você tem que se batizar de novo, porque só o batismo da Deus de amor salva. Mas eles não creem nisso. Eles creem naquilo que eles determinaram. Isso é um problema de autossuficiência. É o que os fariseus faziam. Aí entra no que o pastor está falando. Né? Às vezes as pessoas até têm razão. Às vezes, mas na maioria das vezes não tem razão. Às vezes, realmente é bom não se misturar. Às vezes, mas na maioria das vezes,
é bom sim se misturar, é bom sim confraternizar, é bom se relacionar, é bom ter amigo. A Bíblia diz que em todo tempo se ama o amigo, na angústia nasce o irmão. A Bíblia diz que é um amigo mais chegado que irmão, né? É lógico que a Bíblia está dizendo não é irmãos na fé, está falando de irmãos no sangue, tá? Então quando fala de amigo, eu vou falar para você, nós somos irmãos em Cristo, mas amigo é muito mais forte do que irmãos em Cristo, porque amigo está relacionado à intimidade. Quer dizer que você abriu o seu coração para aquela pessoa e deixou ela entrar dentro da sua vida. Então, por isso que a Bíblia diz que em todo tempo se ama, né? O amigo, e na angústia nasce o irmão. Por que nasce o irmão na angústia? Porque ele prova com as atitudes, Tá vendo? Hoje é o dia. Nossa, vocês estão? O próximo que tocar aqui, eu vou começar a piscar a luz. Voltando para a gente não perder. Voltando para a gente não perder a linha de raciocínio, tá, irmãos? Como eu estava dizendo, em nome de Jesus, né? O que mais tem, né? É a igreja que faz isso. E eu vou falar para você, às vezes a gente se frustra tanto que a gente vai se isolando, né, pastor? Houve um tempo aqui que eu fiquei um bom tempo sem visitar ninguém, todo mundo que me convidava dizia não. Tão frustrado que eu estava. Mas aí depois o Espírito Santo começou a me tratar e começou a falar comigo: peraí, você está errado. Você está errado. Não é assim não. E aí eu falei assim: ô Jesus, então tem que abrir a porta para as outras igrejas também. E aí a gente foi e voltou. Mas houve um tempo que você começa a analisar as pessoas e fala assim: peraí, está errado isso, peraí, está errado aquilo, não dá para andar junto desse jeito, não dá para andar junto daquele jeito. E aí ninguém presta, ninguém faz direito, ninguém. Só que a gente não consegue olhar as nossas falhas. Aí entra no versículo que o pastor já falou, né? Nós também erramos. Tem muita coisa que eu fazia no começo do ministério que hoje eu não faço mais, porque eu entendo que é imaturidade. E com a maturidade ela chega, as responsabilidades aumentam e você começa a alinhar. E as pessoas que olhavam para nós também julgavam nós. É a mesma coisa. Então acaba que se nós julgarmos com o nosso entendimento, eu costumo dizer, com o nosso achismo, né, que o nosso achismo, nós nos enquadramos justamente no que o pastor acabou de dizer, Romanos. Nós não vamos se escapar, né? Mesmo, eu tenho uma frase que eu digo aqui, já disse aqui na igreja várias vezes, e vou repetir aqui. Aquilo que eu mais odeio nas pessoas é aquilo que eu faço. Para prestar atenção. Eu odeio que mintam para mim. Você deve ser um grande mentiroso. Presta atenção. Preste atenção, irmãos. Eu odeio que deixem as coisas bagunçadas. Por que você odeia que as coisas bagunçadas? Porque você é bagunceiro. Não, eu não sou bagunceiro. Aí você tem complexo. Por que você tem complexo? Por causa de um trauma. E por que ele nasceu? Por que aconteceu esse trauma? Pegou? Geralmente, não todas as vezes, tá, irmãos? Não todas as vezes. Mas na maior parte das vezes, as manias que nós temos, que nós não percebemos, nós refletimos nos outros. Porque nós vemos aquilo que nós não aceitamos em nós, né? Não aceitamos em nós, mas cometemos, nós odiamos nos outros. Só que quando a gente vai julgar nós mesmos, nós pegamos leve. Mas com os outros é sem massagem. Isso é comum do ser humano, né? O primeiro selo foi aberto. Então a Guerra Fria começou, ele começou a articular todas as coisas
e ele começou a prosperar, inclusive a construção do templo. Abre para mim 5, 6, do capítulo 6, versículo 5, versículo 6. Versículo 5, mesmo capítulo aí, versículo 5, versículo 6. Aí, e havendo aberto terceiro selo, eu pulei, perdão, 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, o segundo animal dizendo: vem, vem. E saiu um outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. De que guerra estamos falando? Guerra Fria. Não, nós falamos de guerra fria, articulação, no início da tribulação. Veja bem, quando vai acontecer essa guerra? Quando o anticristo vem? Hã? Não, o anticristo já está na terra, já está atuando nessa época. A igreja já não está mais na terra, nós estamos na tribulação. Lembra que eu disse para você que depois de 3 anos e meio, o anticristo ele vai quebrar a aliança com Israel e vai invadir Israel? Ele vai quebrar a aliança de paz. Mas aí, a paz vai ser tirada da terra e vão matar uns aos outros. Quando falar de matar uns aos outros, estão falando do quê? De guerra mundial. Essa é a guerra mundial. É a terceira guerra mundial. Exatamente. Exatamente. Só não há o tempo exato de quando ela ocorrerá durante a tribulação. Mas fato é que ela ocorrerá no período da grande tribulação, após os 3 anos e meio. Após os 3 anos e meio. Nos 3 anos e meio finais, iniciará essa guerra, mas a data exata é impossível saber. Mas a terceira guerra mundial acontecerá logo após que o anticristo, quando o anticristo invadir Israel, ele vai declarar guerra a Israel. E o mundo inteiro vai começar a guerrear porque aquela paz, falsa paz que foi empregada, foi tirada. E aí as vendas nos olhos, veja bem, qual a probabilidade de um palestino e um israelita andarem de mão dada? Mínimas, correto? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Existe um demônio que imita a ação do Espírito Santo. Qual é o propósito do Espírito Santo? Convencer. Quer dizer que, em outras, eu vou falar de um jeito, claro, ele vai manipular a pessoa, se a pessoa permitir, e fazer a pessoa andar de acordo com a vontade dele. É isso? Seria isso? Não, o Espírito Santo não faz isso. Mas o espírito maligno, ele vai entrar na mente da pessoa, vai mudar os pensamentos dela, vai direcionar e vai conduzir ela, e vai fazer o palestino andar de mão dada com o israelita. Só que quando sair o segundo cavalo e a paz ser tirada, aquelas escamas, é como se o demônio saísse dele e eles enxergassem, mas o que ele está fazendo? Eles são nossos inimigos mortais, vamos lá. E aí volta tudo, só que aí volta numa proporção muito maior. Porque, imagina, quando houver essa união, essa paz, estou falando só dos palestinos e dos israelitas, mas existem grandes potências mundiais que estarão envolvidas nessa guerra. Né? Me fala quando que a Rússia e os Estados Unidos se deram bem. Me fala quando que a China se deu bem com alguém. Me fala quando a Coreia do Sul e a Coreia do Norte se deram bem. Você entendeu? Então são vários países, potências mundiais, que estão envolvidas nessa questão e acabarão isso, vai acabar criando um conflito, né, de proporção mundial. O senhor queria falar algo, pastor? Não, falei que esses inimigos aí vão tudo se unir, depois que a venda for tirada dos olhos, vamos ver e vai enviar. Vão acabar, isso, vai acabar. Aí é muito interessante, tá? Porque durante esta guerra, preste atenção, durante essa guerra, lembra que depois dos selos,
não há uma ordem cronológica dos acontecimentos. Nós estamos falando de selos, depois vamos falar de taças, e vamos falar do quê? Trombetas, correto? Todos os juízos das taças e das trombetas ocorrerá ao mesmo tempo das aberturas dos selos. Deu para entender? Ele é contado separadamente, mas os acontecimentos são ao mesmo tempo no decorrer da abertura dos selos. Selos, taças, tudo ao mesmo período. Só que aqui ele está detalhando a ordem dos acontecimentos. Só que não vai ser aconteceu o primeiro selo, depois a trombeta, depois a taça. Não. Abriu o primeiro selo e a taça e isso já vai estar acontecendo também no mesmo tempo. Aqui ele só destrinchou para a gente ter uma melhor compreensão da proporção do julgamento de Deus sobre a terra. Amém? Então, nós vamos... Só um minuto. A guerra aberta. Guarde isso daqui, porque quando nós estivermos falando sobre trombetas e taças, nós vamos voltar aqui nesse selo para me lembrar você que na abertura desse selo tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Por isso que eu não vou aprofundar nos acontecimentos da guerra, porque nós vamos falar isso mais para frente, tá bom? Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Pode o versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que diziam: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e nem o vinho. O que significa isso? Fome, crise global. O que aconteceria com uma terceira guerra mundial? Vou dar um exemplo. Vamos resumir isso aqui agora no que nós estamos vivendo hoje. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia provocou uma crise mundial na economia. 2 países envolvidos numa guerra. Mas por trás desses 2 países, existem vários países que estão envolvidos direta ou indiretamente nessa guerra. Por interesses pessoais e coletivos também. Agora me fala, tudo isso já influenciou no Brasil. A gasolina, no governo do Bolsonaro, um pouco para trás, embora a culpa não foi dele, nada, mas a gasolina chegou quase a 8. E por quê? Porque a Rússia sofreu sanções mundiais. O petróleo não podia ser comprado mais dela. Então eles começaram a comprar de outros. Os outros países começaram a comprar de outros países. O Brasil é rico em petróleo. E aí o que aconteceu? O petróleo do Brasil começou a ser exportado. E aí o que o Brasil começou a fazer? Não ter petróleo para poder fabricar o seu próprio combustível no Brasil. E aí o que aconteceu? O Brasil começou a comprar de fora, mais caro para repor a demanda dentro do país. Levando o preço, vendia em real e comprava em dólar. Não foi mais ou menos assim, tá? Não foi bem isso. Mas vendia em real, comprava em dólar. E aí a cotação do dólar trazia a inflação lá em cima. Isso eu estou falando do petróleo. Mas tem várias outras áreas que foram afetadas. Agora imagine uma guerra mundial. Vamos falar para você. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Põe isso aí na conta. Uma terceira guerra mundial. Se o Brasil for aliado de algum país, imagine os outros países como vai ficar. Acabou a exportação. Então é isso que vai acontecer, irmãos. A terceira guerra mundial vai proporcionar uma catástrofe, uma crise na economia histórica como jamais houve em toda a história da humanidade. Ah, pastor, mas isso já aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Preste bastante atenção, irmãos. Nós nunca estivemos tão conectados aos acontecimentos do mundo como nós estamos hoje. Para você saber o que estava acontecendo no outro lado do país, levava tempo. Até o efeito chegar. Agora é instantâneo. A bolsa de valor é instantânea. Deixa eu te falar um negócio para você. Quando a gasolina sobe na bolsa de valor, no mesmo dia, na hora, as bombas já têm um reflexo. Na hora. A partir da meia-noite a gasolina já vai estar tanto. O alimento vai estar tanto. Sobe esse, desce aquele.
a inflação vai fazer com que os alimentos, né? Hoje nós pagamos R$ 30 num pacote de arroz, quase, né? R$ 25 num pacote de arroz. Nós vamos pagar um salário mínimo num pacote. Isso eu estou chutando, tá? Só uma comparação para a gente poder ter um entendimento melhor. Isso vai causar fome. O brasileiro, né? A gente fala que há fome no Brasil, mas o brasileiro nunca conheceu a fome de verdade. Nós somos um país rico, farto, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Nós não precisamos de nenhum outro país. Aqui no Brasil não se planta nada. Nós não precisamos de nenhum outro país para sobrevivermos, né? Então, olha só para você ver. O Brasil era para ser uma potência mundial. Como o objetivo aqui não é falar sobre, né, a capacidade do Brasil, mas o Brasil era para ser uma potência mundial, né? E não ser considerado como um país baixo, né? De terceiro mundo. Não era. Mas, fazer o quê, né? Infelizmente, escolhas definem o presente, né? Escolhas do passado definiram o presente. Nós estamos vivendo por causa das escolhas do passado. E as nossas escolhas de hoje estão caminhando para um futuro bem pior. Bem pior, né? Mas não vamos falar sobre isso. Então vamos lá. A fome vai trazer uma consequência. Lembra que eu disse para vocês das taças? Então eu vou falar claramente sobre isso mais para frente. Aí eu vou voltar aqui de novo. Versículo 7 e versículo 8. Versículo 7 e versículo 8. Havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste com as feras da terra. Olha só, irmãos, é muito importante. 1/4 da população mundial neste período morrerá. Depois isso vai ser mais fracionado, porque depois desse 1/4 vai vir mais 1/3 e depois mais 1/3. A população mundial vai ser reduzida a quase nada. Vamos lá. Ele vai matar a quarta parte da terra com espada, fruto do quê? Da guerra. Com fome, consequência da peste, consequência da... Por que consequência da guerra? Quem pode me dizer? As bombas, peste, não. Não. Se acontece uma guerra mundial, o que acontece com as medicações? As doenças que são controladas. Entendeu o que eu estou dizendo? Não haverá como produzir medicamento. Muitas pessoas estão doentes e não vão poder receber os medicamentos. Vão morrer com as enfermidades porque não tem condições de receber. A proporção que a guerra vai trazer, o tamanho da proporção da guerra vai trazer consequências irreparáveis. Em todas as áreas vão ser afetadas. Então muitas pessoas dependem de uma medicação, depende de um antibiótico, depende de algum remédio, e que por causa de consequência da guerra, não vai haver como ela ter o seu tratamento. E aí depois, por último, com as feras da terra. Me explica aí com as feras da terra. Que feras são essas? Animais selvagens. Por quê? Muita gente também vai fugir da guerra, o lugar que cheio dessas feras. Não só isso, tá certo, pastor, não só isso, mas a fome vai atingir tudo. A terra vai ser destruída, o habitat natural vai ser alterado, tanto da humanidade quanto dos animais, e, consequentemente, todos vão ser afetados. Eu vou falar sobre isso ainda mais para frente, tá? Então só estou falando superficial, porque é os selos aí, e aí nós vamos agregando etapa a etapa. 1/4 da terra, tá? 5º selo.
capítulo 6, versículo 9 e ao versículo 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi-lhe dado uma comprida veste branca, foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Ou seja, este selo faz menção de todos os santos que foram mortos em todo o período da história, todos os mártires, todos aqueles que não negaram a Cristo, todos aqueles que morreram por amor da palavra, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Do Velho Testamento, João Batista ainda faz parte do Velho Testamento. Quem sabia disso? Então João Batista não foi decapitado, ele foi o último mártir do Velho Testamento. Então João Batista também é um que está lá e foi injustiçado, foi morto, foi um mártir, e também está lá esperando a redenção da justiça de Deus sobre os atos da humanidade contra a vida dele. Não só ele, mas também no Novo Testamento a igreja que foi perseguida. Quantas pessoas são queimadas vivas? A Inquisição matou quantas mil pessoas que professavam a fé em Cristo Jesus? Eu já expliquei isso aqui antes, vou repetir de novo. A Igreja Católica, todos os anos, o Papa vem pedir perdão pelo sacrifício que foi feito, o morticínio causado pela Igreja Católica na época da Inquisição, o período negro da história. Então, todos esses que foram mortos e martirizados estão aguardando. Só que olha só, eles pedem justiça de Deus, mas aí é dito para eles que eles repousassem mais um pouco. Aí, isso é muito importante, que aí abriu uma porta aqui, eu quero trazer uma grande revelação para a nossa vida aqui. Então, eu não tinha parado para perceber isso e eu abri uma luz aqui agora. Lembra que eu disse sobre, escute aí, lembra que eu disse sobre a consciência após a morte, sobre a alma ir para o inferno e a alma ir para o seio de Abraão, e depois ir para o paraíso? Só que aqui fala que as almas estão aonde? Versículo 10, filho, por favor. Versículo 9. E havendo aberto que vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus. Pode agora, eu vou voltar agora, 10 e 11. 11. Elas estavam aonde? As almas estavam aonde? Debaixo do altar, Quando fala debaixo do altar, os pés do altar. O altar está aqui, elas estão aqui. Mas aonde? Lá no... E elas clamam por justiça. Mas espera aí, as almas clamam por justiça, quer dizer que elas têm consciência. Bom lembrar isso, ela tem consciência. A consciência, e na consciência eles pedem por justiça, clamam por justiça. Então é mais um versículo e mais uma passagem bíblica que reforça o que acontece no Evangelho escrito por Lucas, quando ele faz a parábola do rico e de Lázaro, Então, mas essa passagem mostra muito claramente, embora está falando das almas que foram martirizadas, mas mostra a consciência das almas e mostra que elas estão na onde? Debaixo do altar. Elas não estão no seio de Abraão, Porque o seio de Abraão existiu até Jesus ser crucificado. Isso aqui só foi um breve comentário, tá? Agora ele diz que eles repousassem um pouco mais, quer dizer, aguardem um pouco mais, até que o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, quer dizer que durante a tribulação haverá pessoas que serão mortas por causa do Evangelho de Cristo. Aí vem a teoria dos pós-tribulacionistas e dos mid-tribulacionistas, dizendo que se os cristãos serão mortos durante a tribulação, logo a igreja passará pela tribulação. Mas não é isso que o texto diz. A única coisa que diz é que existem pessoas que vão ser martirizadas por causa da sua crença e por causa da sua fé. Só dá a entender que haverá salvação na tribulação.
Não dá a entender que a igreja passará pela tribulação, mas dá a entender que haverá salvação. Os que ficarem, né? Os que ficarem, eles terão que passar pelo fogo, né? Eles terão que passar Se render ao pela sistema, fornalha. Ele vai ter que fazer igual Sadraque e Mesaque. Eu preguei aqui ontem. Eles vão ter que fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser nos livrar, Deus nos livrará. Mas se não quiser, nós não vamos aceitar a marca. É simples, né? Se nós quiser matar a gente, mata a gente. Se quiser fazer, mata, mas a gente não vai servir. E aí, por causa deste ato de fé, por causa dessa atitude, por causa desse posicionamento, eles também serão salvos. É muito forte isso. Embora eu não queira passar por isso, vocês querem? Não. Sexto selo, capítulo 6, versículo 12 e versículo 7. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra. O sol se tornou negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, grandes e ricos, e os tribunos, e os poderosos, todos servos e todo livre, se esconderão nas cavernas, nas rochas e nas montanhas. Você sabe que aqui ele está falando sobre abrigo nucleares, né? Porque, olha só, quando João tem a visão, ele descreve segundo aquilo que ele enxerga, ainda que ele não consiga entender o que vai acontecer no futuro. Então, ele atribui aquilo que a sua mente como fala, é familiar, né, no seu conhecimento. Então, ele fala nas cavernas, nas rochas, nas montanhas. E aí ele fala que o povo vai se esconder com os abalos sísmicos. Quando falamos de abalos sísmicos, nós estamos falando do quê? Terremotos, maremotos, tornados. Nós falamos do quê? Qual que é o maior medo da NASA? Um meteoro, esse é o português claro, é um meteoro, né? Existe, isso já é comprovado cientificamente. Pode pesquisar, dá um Google lá, você vai ver. A NASA monitora um meteoro que roda na órbita, não é na órbita da Terra, do sistema solar, onde existe a Terra. E diz que o risco de um impacto eminente com a Terra é 99,9% possível. Só não sabem quando isso vai acontecer, não sabe quando. Quando vai acontecer. Então eles monitoram 24 horas. Tem um relógio chamado relógio do Apocalipse. Eles têm um relógio do Apocalipse lá. E aí eles monitoram 24 horas. Dizem, né, aí, segundo os estudos, que isso vai acontecer daqui a milhões de anos, mas vai acontecer. Só que, quando eles estiverem na tribulação, eles vão ver que os cálculos deles estavam errados. E de repente vai vir a notícia nos jornais que um meteoro vai cair na Terra. E aí eles vão fazer medidas desesperadas para dissolver os meteoros, isso, aquilo. E os meteoros vão cair na Terra de uma forma causando um abalo sísmico enorme. Não vai destruir a Terra toda, mas vai deixá-la toda. Por que não vai destruir toda a Terra? Porque os juízos de Deus não se acabaram ainda. Então a humanidade ainda vai ter que passar por todo o processo. E isso também fala assim, lá nas taças e fala nas trombetas, tá, irmãos? Então não vou aprofundar muito isso, que uma hora a Bíblia fala que uma cai na terra e outra cai no mar, e o mar se tornou em absinto, né? Do meteoro que cai lá no mar. Então tudo isso está se referindo a Apocalipse capítulo 6. Amém? Amém. E os homens se esconderão, né? Eles se esconderão, tentarão de todas as formas fugir da consequência, né? Fugir do que está acontecendo. Mas não tem como, né? E o sétimo selo. O sétimo selo, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha só que lindo. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase
Veja bem, você sabe por que fez silêncio no céu por quase meia hora? É isso aqui, ó. É essa caixa virada para onde ela não deveria estar. Rebelde. Está falando meia hora aí, só o tempo de Deus é diferente do Sim, nosso, né? sim. Ele fala meia hora ali, mas ele é outro tempo. Sim. Não há nenhuma menção, tá? Então a gente não pode conjecturar, a gente pode. A gente não pode determinar que está se referindo ao tempo de Deus, porque foi dado conhecer a um homem. Então, quando João tem a revelação e fala sobre meia hora, ele fala do conhecimento que ele tem sobre o tempo. Então, a gente interpreta literalmente, mas não quer dizer que seja os 30 minutos que nós conhecemos, ou se é o tempo de Deus. Mas é mais provável que seja o tempo humano do que o tempo de Deus, porque o propósito dos 30 minutos não é simplesmente o tempo em si, mas o porquê dos 30 minutos. Quem sabe me dizer por que o céu ficou 30 minutos em silêncio na abertura do 7º selo? Por que o céu ficou em silêncio? Tá, veja bem, é muito simples a resposta. É revelado primeiro 7 selos. Quando chega no final, você está esperando o quê? Não. Você chega no final, foi revelado 7 selos. Eu não tenho conhecimento nenhum do que vai vir depois. Vocês não estão pensando. Foi revelado 7 selos. Quando chega no 7º, o que acontece? Qual que é a minha expectativa? Acabar. O 7º selo é o último selo. Acabou. Nós não estamos falando dos juízos. Nós estamos falando dos selos. Nós estamos falando nem da trombeta, nem das taças. Nós estamos falando somente dos selos. João não sabia que ia ter as taças, irmão. Nós sabemos porque a revelação já está completa. João não sabia, ele não tinha visto. O pessoal que está lá no céu participando desta reunião não sabiam o que viria depois. Eles achavam que era o último selo. Acabou. Só que de repente, olha o que o selo revela. Porque veja bem, volta no versículo 1. Vou te explicar o que vai estar acontecendo aqui. Havendo aberto, quer dizer que quando abriu, revelou para as pessoas, causou um impacto de espanto, de surpresa e abismo, né? Abismo, não é abismo, né? Como fala? Abismado. Como que fala, pastor, agora? Causou perplexidão. Melhor, as pessoas ficaram perplexas. Quando eu falo as pessoas, né, o reino dos céus ficou perplexo, porque eles não esperavam. Quando você acontece algo que você não espera, você faz assim, não é? Depois você vai se recompondo. Foi isso que aconteceu, irmãos. Havendo aberto o 7º selo, fez silêncio. Ninguém teve palavra alguma. Só que aí depois, olha só. Por quê? Por quê? Versículo 2. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram lhe dados 7 trombetas. Porque o 7º selo revelou mais 7 juízos. Por isso, eles não esperavam mais juízos. E por não esperar mais 7 juízos, a revelação causou espasmo. As pessoas ficaram perplexas com a revelação. Lembra quando você achou que ia acabar? Você falou assim, agora acabou. E aí não acabou? Eu passei por um processo esses dias atrás, e eu falei assim, acabou, graças a Deus, agora acabou, já estou me recuperando, gastei mais do que podia, do que não podia, mas graças a Deus agora já estou pagando, está acabando as dívidas, vai entrar o mês que vem agora, eu já dei a volta por cima. Aí de repente chega uma correspondência muito bacaninha dizendo,
atuação. Você foi multado 4 vezes. E aí, quando você... Agora que estava acabando, eu achava que ia melhorar, eu achava que ia tal, e aí acontece isso. E é mais ou menos isso, irmãos. É mais ou menos isso. Só que a proporção é muito maior. Eu estou falando de um problema simples que a gente resolve. Esse daqui não tem como escapar. Porque se estiverem aqui durante os acontecimentos, eles não vão conseguir escapar. Aquele relógio está certo? É 8h30? Aham. É 8h30? É. Ah, então ainda dá tempo ainda de entrar nas trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimado na sua terça parte. Queimou a terça parte das árvores, de toda a erva verde foi queimada. Lembra que eu disse para vocês, quando nós abrimos o selo, que o habitat natural dos animais seriam alterados? A terça parte das árvores da erva verde foi? Todos os animais, quando acontece uma queimada, o que eles fazem? Eles migram. Tudo isso vai causar uma consequência na humanidade. Não só alimentícia, porque veja bem, uma terça parte foi queimada, não só por esse evento, fora o que a guerra já causou. Isso é do que sobrou. Não é da plenitude da terra. Isso é do que sobrou. Versículo 8. O segundo anjo... volta no versículo 7. Quero falar mais um pouquinho. Houve uma saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Bolas de fogo caindo do céu. Essa é a visão de João. E por que ele fala com sangue? Tá, vamos materializar isso, tá, irmãos? Porque, eu quero que você entenda uma coisa, a gente precisa entender isso. João está tendo uma visão. E grande parte das visões que ele está tendo, ele não compreendia. Então ele descreve segundo aquilo que ele está vendo. Uma coisa que Deus jamais fez com nenhum profeta, com nenhum servo dele, foi fazer com que o homem fizesse claramente e descrevesse claramente aquilo que ele estava dizendo, porque isso interferiria no intelecto da pessoa, e Deus não faria isso. Então João descreve segundo o seu próprio intelecto aquilo que ele está vendo. Eu posso ver a mesma coisa que você vê, mas eu posso entender de forma diferente e explicar de forma diferente. Por isso nós temos os 4 evangelhos, né? São a mesma história explicada por 4 pontos de vista diferentes. Isso é o ser humano. Então vamos lá. João está tendo uma visão. Quando cai um meteoro na Terra, qual que é a visão que você tem com o meteoro caindo? Uma bola. Pegou? Ele está... Só que é uma bola de fogo. Só que quando ele atinge a atmosfera, a cor dele muda. Há uma explosão e a cor dele muda. E aí ele fala que está misturado com sangue. Por causa do quê? Do vermelho. Ele está descrevendo o que ele está vendo. Lembrando que João não vivia na mesma cultura, na mesma época que a gente tem que levar isso em consideração para a gente chegar à interpretação que João está tendo. Então ele está fazendo uma menção que as bolas de fogo que estão caindo do céu são o quê? Meteoros. Amém? Amém. Lembra lá das trombetas? Sim. Ótimo. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte. Está vendo como que ele descreve? Uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar.
Olha só que interessante. É muito importante que esse juízo que ele está se referindo vai se confirmar lá com as duas testemunhas também, tá? Nós vamos falar sobre as duas testemunhas mais para frente. E aqui é mais uma menção aos meteoros que ele tinha acabado de mencionar. Só que quando ele cai na terra, ele transforma o mar em sangue. A terça parte do mar. Isso é possível acontecer? Humanamente, cientificamente. Sim, irmãos. Sim. Rio Negro e Solimões se misturam? Não. Né? E elas não se misturam. Olha só que interessante. Isso é só um exemplo, tá? Dentro desse mesmo exemplo, é possível sim que até uma parte a coloração da água esteja vermelha e a outra parte não. Só que há uma coisa que nós precisamos entender. A menção que João está se referindo, que uma terça parte se tornou em sangue, não é no sentido figurado. Não é algas vermelhas que mancharam, né, o mar, não. É literal. É sangue. Por que sangue? Por que sangue? Que vai morrer a terça parte dos animais? Hã? Que vai morrer a terça parte? Não. Por que a terça parte do mar se tornou sangue? Qual foi aquela revelação que eu mostrei para você aqui sobre as almas? O sangue dos mártires Então o sangue mostra que Deus está trazendo justiça e juízo sobre a terra por causa dos mártires que foram mortos. É juízo de Deus. É uma menção. Versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Todas as criaturas do mar morreram. Dentro desse raio de contaminação. O que isso causaria de impacto na humanidade? Dá para imaginar? Glória a Deus. Só. Dá para imaginar qual é o impacto disso na humanidade? Só. Ei. Me prepara o microfone, por favor. Som. Ei. Som. Voltou. O impacto que isso causaria na humanidade. Quem pode me explicar? Você sabia que existem países que são grandes, não só importadores, exportadores de alimentos, né? E grandes países que se alimentam só da vida marinha. Tem muitos países que a culinária deles é da vida marinha. O impacto seria enorme, não só nesses países, mas mundial. A gente gosta de ver o peixinho no nosso prato, né? Mas a gente não imagina, às vezes, o processo que fez aquilo chegar aqui. Você vai no mercado, lá você tem filé de pescada, tem cavalinha, tem isca, tem merluza, tem todo tipo de peixe lá, não tem? Mas você não sabe de onde veio aquele peixe. Você nem para olhar na embalagem, para ver de onde que é a série, às vezes esse peixe veio de lá de fora. Assim com vários alimentos que a gente ingere. Mas nessa época, a consequência e o impacto mundial vai ser de proporção jamais vista. E isso é só o primeiro, né? Quando nós vamos falar sobre, nós acabamos de falar sobre o que aconteceu com a fauna e a flora, né? Falamos com
que aconteceu com o verde da terra, e agora nós estamos falando do que aconteceu com o mar e com a vida marinha nesse 1/3 que restou do mar. E o sangue fazendo menção do juízo de Deus sobre os habitantes da terra. Versículo 10, né? O terceiro anjo, som. Agora já tive esse problema. Som. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Veja bem, o segundo anjo que tocou a trombeta fez com que, caísse essa tocha no mar, e uma parte, 3 partes do mar, nós temos quantos oceanos? 3 oceanos, não temos? Então vamos supor que esses 3, isso é só uma teoria, tá? Já não existe mais, Aí vamos lá. No toque da terceira trombeta, haverá uma queda, de um meteoro, por assim se dizer, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Versículo 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Versículo 12, deixa eu ver aqui. Isso, para aqui. Muitos homens morreram por se contaminarem com essas águas. Mas olha só, quando deu isso daqui, eu até fiz uma brincadeira, porque olha só, essa estrela vai cair não só nas águas doces, mas vai cair nas fontes. Aonde é a fonte? Não. A fonte não é ali. É ali onde ela sai para fora. É o lençol freático. Ou seja, para que uma grande quantidade de pessoas pudessem ser atingidas, hoje está uma bênção, né? Isso aqui é uma. Ó, quantas coisas agora. Está tudo certo. Está tudo certo. Tem outra pilha aí, por favor. Está normal, peraí. Som, aí, voltou. Som. A única forma de uma grande quantidade de pessoas serem atingidas é se o lençol freático fosse contaminado. Por que o lençol freático? Porque ele é uma água corrente. Quem já cavou poço aqui? Eu posso dizer que eu já cavei. Cavei 30 metros de poço no projeto Sal da Terra. 30 metros, pastor. E eu não entendia nada sobre poço. Nada. E aí a gente vai trabalhando, e aí tem uns meninos que é mais esperto, e acaba que vai ensinando a gente vai aprendendo. E é interessante, pastor, que aonde nascem as águas é como se fosse veia, sabe? E aí você vê a veia passando assim, você vê a marca da água. E aí você vê o fluxo dela, por onde ela está correndo. Quando você chega lá embaixo, você começa a perceber isso. É lógico que precisa de uma certa experiência, Eu vim com muito, como assim,
muito obscuramente eu vi, mas porque os meninos falaram para mim, não, pastor, olha, aqui assim, ó, tá vendo isso daqui, ó, esse formato significa que a água passa por aqui. Só que o lençol freático está muito baixo, então a água não está chegando aqui, então ele está passando mais baixo. Mas essas marcas que o senhor está vendo, significa que a água passava por aqui. Eu falei, nossa, que legal, então ela passa para aqui, ela vai por onde? E o que movimenta essas águas? Já parou para pensar? O que movimenta essas águas? O que faz ela ir para um lado e ela ir para o outro? Né? Então as fontes das águas serão contaminadas. E ao elas serem contaminadas com absinto, todos que beberem desta água morrerão. Agora imagine um mundo com fome e com sede. Isso porque a gente ainda não começou a falar das coisas espantosas que vão acontecer, que é difícil até de ensinar. E quando a gente começar a falar, é difícil de compreender e de aceitar, porque o nosso intelecto tem dificuldade de absorver esse tipo de informação. Porque nós vemos muitos filmes de Hollywood, e aí a gente assiste os filmes da Netflix e acha que isso aí é ficção pura, né? Isso aí não existe, não. Mas aí nós vamos ver que os nossos maiores temores e os maiores medos da humanidade serão aflorados na tribulação, porque eles se tornarão reais, eles serão manifestos mediante os juízos de Deus. Versículo 12 e versículo 13. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferido a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas. Engraçado, eu quero que você entenda muito bem. Por que Deus sempre colocou nos juízos uma terça parte? Estava pensando nisso agora. Tudo é uma terça parte da humanidade, terça parte do sol, da lua, da água. Por quê? Porque é o início? Não há uma referência bíblica para isso, mas há uma conjectura, tá? É uma conjectura, não é uma afirmação. Aí a interpretação é livre. Vamos lá. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele arrastou quanto do céu? Tá vendo? Ele arrastou uma terça parte do reino dos céus com ele. Então Deus vem trazendo juízo sobre uma terça parte. É simbólico, não é afirmativo, mas traz uma alusão de entender que é o juízo de Deus sobre toda a rebelião que começou no... Por que uma terça parte? Porque a rebelião conseguiu destronar e arrastar uma terça parte, não foi? Então por que Deus está destruindo uma terça parte da humanidade através dos juízos? Por causa, como resultado da rebelião que foi iniciada no céu, né? Deus traz juízo à humanidade também da mesma forma daquilo que foi ocorrido lá. Então não é uma afirmação, é uma conjectura, né? É uma teoria. É lógico que a interpretação é livre, né? A gente pode especular. Afirmar é muito delicado, mas a gente pode especular a respeito disso. Vamos lá. Uma terça parte do sol, uma terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Veja bem, nós já vimos falar sobre eclipse, né? Isso não tem nada a ver com eclipse. Quem já vivenciou eclipse? Eu já vivenciei. Eclipse à noite, eclipse de dia, né? Eu já vivenciei. Agora olha só que interessante. Isso não se trata de um eclipse solar ou um eclipse lunar. Entenda bem, se uma estrela ela não brilhar mais, o que vai acontecer? Ela vai cair. Ela morreu, ela cai. Ótimo. Só que veja bem, isso já é cientificamente provado que o Sol está esfriando. Quem sabia disso? O Sol está morrendo. É lógico, na teoria. Não, pastor.
a sensação nossa, mas nós estamos falando do que ele é. Cientificamente, a cada dia que passa, o Sol está perdendo sua energia. Só que isso não é perceptível para nós. Por quê? Né? Porque que nós somos comparados ao Sol? Né? Quantas vezes o Sol é maior do que a Terra? Então não dá para a gente, né, ter essa percepção. Mas segundo os cálculos dos cientistas, o Sol está esfriando. Só que na tribulação, né, ele esfriará uma terça parte. E você sabe que isso causará cataclismas na Terra de toda. Lembra que eu falei lá nas trombetas sobre terremotos, sobre os maremotos, sobre os cataclismas naturais, sobre os elementos da Terra se movendo? Tudo isso é consequência do Sol esfriar. Ou seja, não só vai produzir uma sensação de dia, de quase noite, né, na Terra, mas como também vai congelar. Quem já assistiu aquele filme? Aquele filme que diz assim, Um Dia Depois de Amanhã. Alguém já assistiu? Pastora já assistiu, pastor? Nós assistimos. Um Dia Depois de Amanhã acontece algo semelhante, né? A Terra muda a rotação dela e aí, por consequência disso, acontece um cataclisma, vem um maremoto e instantaneamente, por causa desse esfriamento dessa área da Terra, né, faz com que as pessoas congelem instantaneamente. Tudo congela instantaneamente. Uma faixa da Terra, assim, tudo morre instantaneamente. Se o Sol ele esfriar a esse ponto, se ele perder o brilho, é instantâneo. O universo é frio, o universo é gelado, né? Então, é algo que, podemos dizer assim, um piscar de olhos vai acontecer. E isso vai trazer consequências para a Terra de uma proporção sem escala. E também à noite, não vai haver dia nem noite, né? Em uma determinada área da Terra, uma terça parte da Terra. Lembre-se que essa terça parte da Terra já não é mais aquela terça parte que foi queimada, que já foi dizimada, ou aquela terça parte do mar que já foi contaminado com absinto, ou com sangue, ou aquela terça parte das águas, das fontes das águas que foram contaminadas com absinto. Não, é uma terça parte das outras áreas que não foram contaminadas. E isso porque nós não estamos falando das consequências na vida dos seres humanos. Versículo 13. Deixa eu ver que hora que é. 9h51. Falta 10. Dá tempo aí. E olhei e ouvi um anjo do céu. Versículo 12, por favor. É isso mesmo. Versículo 13. E olhei e ouvi um anjo pelo meio do céu dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. A terra já está toda desflagelada, a humanidade está numa perdição só, um desespero só, uma desesperança só. Tudo está caminhando para o fim. A terra, a humanidade sem perspectiva nenhuma de subsistência, já após tudo que tinha acontecido, mas ainda não é o fim. Aí o anjo diz: ai, ai, ai dos habitantes da terra. Você sabe o que causa? Você sabe que os anjos, eles não têm emoção. Emoção é uma dádiva humana. Eles obedecem a Deus cegamente, porque eles foram confirmados em santidade. Agora, olha só que o anjo traz a declaração: ai, ai, ai dos que habitam na terra. A perplexidade do anjo sobre os juízos que ainda viriam sobre a terra. Versículo 14. Não tem. Perdão, 9.
O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Espera aí, é muito importante entender que aqui já está falando figuradamente. O quinto anjo tocou uma trombeta, e eis que do céu, e uma estrela que do céu caiu na terra. E é muito importante você entender. Quando fala a estrela aqui do céu caiu na terra, não está falando que caiu naquele momento. Está dizendo que é uma estrela que estava no céu, e em algum determinado momento ela já tinha caído. Então está se referindo a um anjo caído. O Lúcifer. Essa estrela é um anjo caído. Só que lembrando que esse anjo caído não está fazendo menção propriamente a Satanás, mas dá a entender que está se referindo a ele. Por quê? Porque chama ele de estrela, né? Estrela. E quem que chamava? Quem que era conhecido como uma estrela, né? Não no sentido prático, tá? Para a gente entender melhor. Isso. Jesus ele disse que viu Satanás caindo como uma estrela e tal, né? Então vamos lá. Foi dado para ele uma chave, não literalmente uma chave. Foi-lhe dado acesso a um lugar, foi-lhe dado uma autoridade. A chave representa o poder, uma liberdade para agir. Então ele diz assim, ó, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Aonde fica o poço do abismo? Quem pode me dizer? Entre o seio de Abraão e o inferno. Ele é pastor inteligente. E fisicamente, se a gente pudesse dizer, onde é o lugar mais profundo da Terra? Fisicamente, irmãos. Oceano. Esse garoto é inteligente demais. O ser humano nunca conseguiu chegar no fundo do oceano. Deixou no espaço, mas no oceano não. Nunca conseguiu chegar no fundo do oceano. Não existe equipamento que faça. Então, o lugar mais fundo fisicamente é no oceano. Tá bom. Olha que a Bíblia, aqui no livro fala da besta que emerge do mar. Tá? É só para entender. É lógico que está falando sobre um homem, mas é um homem que está impulsionado por um demônio. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, versículo 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Eita, agora o negócio foi estreito. Foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Mais uma aqui, eu só vou dar um pause aqui para a gente entender melhor. Quando fala do sinal de Deus, está se referindo àqueles que estão servindo a Deus durante a tribulação, e não a igreja. Amém? Aqueles que se arrependeram durante o período da tribulação. Versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Quem já foi picado pelo escorpião? Eu nunca fui. Mas deve ser horrível, né? Vamos lá. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscaram a morte, não acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá. Muita gente não tem entendimento e fala muita besteira. Muita gente fala assim, as pessoas vão se lançar dos prédios e vão cair e não vão se morrer. Não, irmãos, não é isso que está dizendo. Quer dizer que as pessoas vão ansiar, mas elas não vão ter ousadia ou coragem para buscar a morte. Elas vão desejar, elas vão querer, mas não vão ter coragem para fazer. É isso que está dizendo, né? É importante falar sobre isso, porque a interpretação... E antes de se matar, é melhor se dar o seu cabeça, porque o suicídio não é Por que ele está melhor. falando assim que a morte fugirá deles? Quer dizer que eles não, por mais que eles queiram, eles não vão alcançar. Ó, eu quero, a distância aqui, ó, eu quero, mas eu preciso. Eu vou correr ao seu encontro, mas eu não vou conseguir alcançar. Por isso, é figurado, a morte fugirá deles.
quer dizer que ele nunca vai conseguir alcançar. Vai ser como se colocasse um véu e a pessoa anda em círculo. É igual o pessoal que estava lá no deserto, querendo chegar na terra e Ficaram só andando em andando em cima e nunca A chegaram. mesma coisa vai acontecer. Não quer dizer que as pessoas vão entrar no carro, vão ser atropeladas e o corpo dela vai se recompor e ela não vai morrer. Não. A imaginação do ser humano é muito fértil. Mas quando diz, não é isso, irmãos. É simplesmente isso. É uma manipulação humana. Aliás, da mente humana. Né? Ele vai querer algo, mas não vai conseguir. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Você sabia que a pessoa que se suicida, ela tenta várias vezes? Até chegar uma hora. Ela treina várias vezes, ela não vai dando isso. Né? Ela vai indo até uma hora que ela consegue fazer, não é assim? Geralmente o homem ele tem mais isso. Você tem mais rápido que ele é mais diferente. A pessoa, ela vai... Ah, mas eu nunca vi. Você nunca viu, mas ela já tentou várias vezes. Eu não estou falando de pessoas que ficam tentando se cortar, eu estou falando disso. Estou falando que a pessoa tem conflitos existenciais. E ela fica lutando com aquele desejo várias vezes. Tem uma hora que ela consegue. Só que naqueles dias, irmãos, ela não vai conseguir. Ela vai tentar, vai desejar, vai almejar, vai sonhar com isso. Mas a morte fugirá deles. Versículo 7. 7. Agora vamos falar sobre os aspectos. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes a de ouro. E seu rosto era como o rosto de homem. Tá. Na mitologia grega, tá? Mitologia. Que isso? É o ciúme. Assim, na mitologia grega, existe o Minotauro. O que é o Minotauro na mitologia Metade de grega? cavalo, metade de homem. Olha só que é interessante, tá? Isso aqui é só para a gente fazer. Já tem na mente das pessoas, na ideologia das pessoas, a imagem do que vai acontecer. O corpo é do quê? Volta lá, Varão, 7. Dos gafanhotos, são gafanhotos, entendam bem. Eles eram semelhantes ao de cavalos. Quer dizer que eles, como se tivesse um corpo de cavalo, né? E sobre a cabeça havia uma coroa, né? Semelhante a de ouro. O seu rosto era de homem. Então, o corpo era de cavalo, a aparência de um gafanhoto, com o rosto de homem com uma coroa. Legal. Mas não acabou por aí. Versículo 8. E tinha cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes eram como dentes de leão. Você vai unificando na sua ideologia, na sua fantasia aí, tá? Na sua utopia. Vai fantasiando aí. E tinham coraças como coraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm para o combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Dá para imaginar como seria? Dá para imaginar? Isso é figurado ou é literal? O que vocês acham? Literal. Isso é literal. Geralmente não faz isso. Isso vai acontecer. Você sabe que o ser humano ele sempre esteve no topo da cadeia alimentar. Não? E o ser humano que sempre caçou. Nessa época o ser humano vai ser caçado. Você já assistiu aquele filme A Névoa? A Névoa? É névoa? Neblina? Uma coisa assim. A névoa é um dia acinzentado. Na verdade, o que acontece não é apocalipse, tá? Mas faz menção, é semelhante. Há um vazamento nuclear e a radiação tóxica, ela começa a contaminar os insetos, os animais, e aí eles sofrem mutações e eles viram monstros. Só que no filme, o aspecto e a semelhança deles é como a descrição que está aqui em Apocalipse. Eu acho que eles se basearam em Apocalipse
e acabaram fazendo um filme de ficção a respeito, né, e trazendo essa semelhança. E é muito interessante porque dentro do filme eles falam sobre fé, eles falam sobre Apocalipse, ele fala que é o fim do mundo. É A Névoa, o nome do filme. É um filme secular, tá? Não é um filme cristão, não está falando sobre Apocalipse, mas dá uma alusão sobre o que aconteceu aqui, o que vai acontecer. 9 horas, eu vou parar aqui, tá? Depois eu vou falar sobre a 6ª e a 7ª trombeta. Gente, é importante entender que ainda nós temos ainda as taças, e o julgamento das taças ocorre no mesmo instante que está ocorrendo as 7 trombetas, e com a abertura dos selos, tá? A 6ª e a 7ª trombeta já se falam sobre o final da tribulação. Então, quando nós voltarmos nas taças, nós vamos voltar aos julgamentos de novo. Nós vamos falar sobre as mesmas coisas de novo, só que mais detalhadamente e com uma orientação melhor. Nós estamos parados na página 184 do livro, tá? Porque nós ainda não falamos sobre as 2 testemunhas. Por quê? Porque nós estamos falando sobre esses acontecimentos e depois nós vamos voltar no livro, né, para falar sobre o ministério das 2 testemunhas, que estará acontecendo no mesmo tempo, né? O ministério da besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, as 2 testemunhas. Todos esses acontecimentos estarão acontecendo ao mesmo tempo que esses acontecimentos dos 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças estarão acontecendo. Amém? São muito assunto para falar, né? Então parece que é uma atrás da outra, mas são todos ao mesmo tempo. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez, juntos, aprendermos com o Senhor. Senhor, leva os Teus servos em segurança ao retorno para os seus lares e nos dê, Senhor, um restante de semana abençoado na Tua presença. Certo que seremos atendidos por Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, nós entregamos a aula de hoje em Tuas mãos e as nossas vidas confiamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Nos conduza segundo a Sua verdade e a Sua reta justiça. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos. Não esqueçam dos exercícios em nome de Jesus, tá bom? Não deixe de fazer os exercícios. Semana que vem, Jesus permitindo, nós daremos continuidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.